Toda igreja que se preze quer crescer, não é mesmo? Mas o que exatamente a gente quer dizer com crescimento? Nessa nossa análise, a gente vai fundo na diferença crucial entre só ficar maior em número e amadurecer de um jeito saudável, de um jeito bíblico. Ok, vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão. Como é que a gente mede a saúde de uma igreja? Porque, olha, a resposta que a gente dá para essa pergunta define praticamente tudo que a igreja faz. Sabe, o jeito mais comum de olhar para isso é pelos números. Quantas pessoas estão vindo para o culto? Quantos batismos tivemos? Como é que está o caixa? Tem membro novo chegando? Estamos construindo alguma coisa? Essas são as métricas que todo mundo usa, os sinais que a gente costuma chamar de sucesso. E aqui a coisa começa a ficar interessante. E se essa nossa mania de contar tudo, essa corrida por números maiores, estiver, na verdade, tirando o nosso foco do que realmente importa? E se a verdadeira saúde de uma igreja for algo que não dá para colocar numa planilha? Vamos botar isso lado a lado para ficar bem claro. De um lado, a gente tem o crescimento quantitativo, que é focado em quantos. Do outro, tem o qualitativo, que é focado em como. Um, a gente mede com estatística. O outro, a gente observa na vida, no dia a dia. E essa é a grande diferença. Um pode acabar sendo só superficial, enquanto o outro gera uma mudança de verdade, profunda e duradoura na vida das pessoas. E tem um perigo real aqui. O foco exagerado em números pode acabar escondendo uma doença bem séria, que é o tal do orgulho eclesiástico. É quando a igreja começa a se vangloriar dos seus resultados e acaba esquecendo que a glória de tudo isso deveria ser de Deus. Então, qual é a alternativa? É o que a Bíblia chama de crescer na graça e no conhecimento. Isso não é um evento, não acontece da noite para o dia. É um processo, sabe? Uma caminhada para se tornar cada vez mais parecido com Jesus. E essa fé se torna real, visível, através das nossas atitudes, das nossas boas obras. E isso, olha, não é nenhuma novidade, é uma ordem bíblica, tá lá, bem claro. O apóstolo Pedro nos diz diretamente para buscar esse tipo de crescimento, um amadurecimento profundo e constante. E aqui está o pulo do gato. Se a gente não consegue medir com números, como é que a gente sabe que isso está acontecendo? Simples, a gente observa. Esse tipo de crescimento deixa rastros, sinais visíveis em todas as áreas da vida. Certo. Então, por onde a gente começa a procurar esses sinais? O primeiro lugar, e talvez o mais óbvio, é na própria vida da comunidade da igreja. Numa comunidade que está crescendo de verdade, as pessoas cuidam umas das outras. Existe uma responsabilidade mútua. Você vê jovens aprendendo com os mais velhos, e vice-versa. O amor deixa de ser só um discurso e vira prática. E até quando alguém erra e precisa de correção, isso é feito com amor, pensando em restaurar a pessoa, não em punir. Agora, saindo do dia a dia, esse crescimento saudável aparece e aparece forte nos momentos em que todo mundo se reúne, como no culto. O culto deixa de ser só mais uma obrigação na agenda e se torna o ponto alto da semana. As pessoas têm uma fome real pela palavra de Deus. Ela é o centro de tudo. A oração é intensa. E até o jeito como o dinheiro é usado muda. O foco passa a ser naquilo que realmente importa para o reino de Deus. E é claro que uma transformação assim tão profunda não ia ficar só dentro das quatro paredes da igreja, né? Ela transborda, ela vai para casa, para a nossa unidade mais básica, a família. É quando a fé vira prática dentro de casa. A liderança espiritual é exercida com responsabilidade e amor. A adoração não acontece só no domingo. E as crianças crescem num ambiente que alimenta o respeito e o amor a Deus. A gente viu os sinais, as evidências, mas o que causa tudo isso? O que está na base, no alicerce de um crescimento tão genuíno? A resposta parece estar aqui nestes 7 fundamentos. Tudo começa com uma pregação fiel da Bíblia e uma teologia sólida. A partir daí, o Evangelho se torna o centro de tudo e se tem uma compreensão clara do que é conversão, do que é evangelismo e do que significa ser um membro comprometido da igreja, o que inclui até a disciplina. São esses pilares que juntos preparam o terreno para o crescimento de verdade. E aqui está o grande alerta. Uma igreja pode até ignorar esses fundamentos, encher os bancos de gente e mesmo assim ser espiritualmente vazia. Sabe, um crescimento que é só fachada. Bom, a gente já viu os sinais e os fundamentos, mas tudo isso nos leva a uma última pergunta, e a mais importante de todas. Por quê? Para que tudo isso? Qual é o objetivo final desse crescimento? No fim das contas, o objetivo de todo crescimento verdadeiro, de todo discipulado, é uma coisa simples e, ao mesmo tempo, profunda. Nos tornarmos, a cada dia, mais parecidos com Jesus Cristo. É isso. E este versículo aqui coloca tudo no seu devido lugar.
A gente planta, a gente rega, mas é Deus quem faz crescer. Isso nos mantém humildes, focados na nossa parte e não nos resultados. A glória é toda dele. E para fechar, fique essa pergunta para a gente pensar. Quando olhamos para a nossa própria comunidade de fé, o que estamos buscando de verdade? O que para nós significa sucesso? Números na planilha ou a semelhança com Cristo? A resposta pode mudar tudo.